Olá, amigos do canal, que mais uma vez Luana Kelly TV, e hoje vamos ter uma aula de física. E aí, antes de começar a aula, vamos ter uma introdução, sobre o que é a física, Como bem sabemos, a física é a ciência das coisas naturais. Estudar física é observar e entender melhor os fenômenos naturais, que faz parte do nosso dia a dia. Então, a física ela é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza, Ela, como alguns fenômenos como a velocidade de um corpo, a força de uma carga de energia, a carga elementar. Diferente da química, que estuda reações, que na aula que nós teremos amanhã, Hoje na aula vamos ter aula de física e amanhã vamos ter química. Então vocês vão aprender que a física ela é totalmente diferente, que ela estuda os fenômenos. Um fenômeno bem conhecido, prático, que é feito no dia a dia em nossa casa, é dos estados da água, o estado sólido, líquido e gasoso, Se nós pegarmos uma bacia com água e colocar no congelador, ela vai esfriar e vai se tornar uma água no estado sólido. E aquela água, se a gente tirar do congelador para descongelar, ela voltará para o seu estado normal, que é o estado líquido. Então a água ela não perdeu suas propriedades e continua sendo a mesma coisa. Diferente da química, Quando você pega um kisuke, dissolve numa água gelada, aquela água ela não é mais água, ela se tornou um novo produto, Ali é um suco que você pode tomar, então ali se torna uma reação química. Nós somos constituídos de matéria e energia. A matéria é onde os elétrons giram ao redor dos prótons, Os prótons é os que ficam no centro do núcleo dos átomos e os elétrons é o que gira ao redor. Os elétrons, eles têm cargas elétricas. Não, você não dá como mexer. Eles têm cargas elétricas positiva. Aí lá na empresa, lá na fábrica do povo, você trabalhou 12 anos. Quer dizer, negativa. Perdão, gente. Os elétrons têm carga elétrica negativa. Já os prótons, positivas. Aí a pergunta que não quer calar. Por que os elétrons não são atraídos pelos prótons? Por que os elétrons não são atraídos pelos prótons? Porque no núcleo do átomo tem outra molécula elementar que ela não é positiva nem negativa, que é conhecida como nêutrons, e faz com que os elétrons não sejam atraídos pelos prótons, devido a essa carga elementar que tem no meio do núcleo, Na antimatéria, que já será uma questão mais da física moderna, há os prótons que giram ao redor dos elétrons, Porque a forma da antimatéria ela é diferente da matéria, A energia da antimatéria é muito mais fraca, Uma matéria que não é matéria. Como eu falei, os elétrons giram ao redor dos prótons com as cargas elétricas, negativa, e os prótons cargas elétricas positivas, Então ele gira ao redor, como eu falei. E na nossa primeira aula aqui de introdução, a física ela estuda um fenômeno chamado cinemática, que é aonde a gente calcula a velocidade de um corpo, Quando um corpo ele faz, como a gente sabe, tipo um determinado corpo saiu do ponto A para o ponto B. Então, pelo espaço de tempo, que é o espaço solvente, e o tempo gasto de chegar do ponto A ao B, a gente vai saber a velocidade. E a relação da velocidade média de um corpo é a relação entre
velocidade média é ΔS, que é o espaço, sobre ΔT, o tempo gasto. E a relação de tempo é ΔT, para saber o tempo que ele gastou, que é igual ao tempo final menos o tempo inicial. E no espaço nós teremos ΔS, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Bom, gente, por hoje é só, terminamos a aula de hoje. Amanhã faremos mais uma nova aula, amanhã será aula de Química, né? Também dá umas introduçãozinhas. E próxima aula de Física nós já iremos aplicar os cálculos da cinemática e as grandezas proporcionais da física, né? Já vamos aprender quais são as grandezas, os comprimentos e o sistema SI. Tenha todos uma ótima tarde, um beijo e até a próxima aula.